E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e no vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês o KNSC e o KNCR, dois fundos imobiliários de papel da Quineia, trazem muita segurança para todos nós investidores. E a gente vai analisar o que aconteceu de mais importante nesse mês com os dois fundos e vamos entender um pouquinho mais do aumento de distribuição nos dois fundos. Os dois fundos aumentaram os rendimentos, então vamos procurar entender um pouquinho mais sobre. Se você gosta desse estilo de vídeo, analisando os fundos, fazendo batalhas de fundos, comparando um com o outro, vídeos de ações, analisando ações, trazendo as ações mais baratas, os fundos imobiliários mais baratos, se inscreve no canal porque aqui você encontra tudo isso. E vamos deixar de enrolação e vamos começar. Só antes, pedir um pouco de desculpa para vocês, ainda tô um pouco gripado, então minha voz pode estar um pouco diferente, mas isso não vai influenciar no vídeo, então bora lá. Começando aqui pelo primeiro, o KNSC, um fundo que eu julgo no universo geral dos fundos de papéis, um fundo high grade, mas no universo da Quineia gestora, ele comparando com os outros fundos de papel da Quineia, ele tá ali com um middle risk, um risco médio, mas se a gente for comparar com os outros fundos de papel que a gente tem no mercado, ele pode sim facilmente ser considerado um high grade. E bom, o KNSC ele é um pouquinho menor que o KNCR. Hoje ele tem um patrimônio de cerca de 1 bilhão e 200 milhões. Só a cota patrimonial tá andando juntamente com o mercado. As US ali. Agora, no dia de hoje que eu estou gravando, a cota mercado deu uma quedinha, então tá abaixo da patrimonial ainda. Cerca de 94 mil cotistas. Pagou aí no último mês R$1,05 por cota. No mês retrasado ele tinha pagado cerca de 95 centavos. Então aumentou cerca de 10 centavos aí os dividendos. Para um fundo que tá custando R$90, tá pagando mais de 1% ao mês. E não é tanto aquele risco que a gente tem como os outros fundos que dão mais problema, que vocês sabem qual, que eu não vou citar nomes aqui. A taxa média da carteira a gente está dividida entre IPCA e CDI. IPCA é a maior parcela, hoje está atualmente em IPCA mais 8% e o CDI está em CDI mais 3,60. Ele comenta um pouquinho, mas isso aqui tudo a gente vai analisar na DRI. A taxa de administração do fundo é de 1,20% ao ano, então uma taxa mais alta, mas pelo menos não tem taxa de performance. E aqui falando um pouquinho mais do cenário macroeconômico para vocês. Geralmente nos primeiros vídeos do mês eu vou estar comentando um pouquinho mais do cenário macroeconômico. Lá para os últimos vídeos do mês eu já não vou estar comentando tanto, que acaba se tornando repetitivo e tudo mais. Mas aqui a Quineia traz pra gente que a reunião do Copom em maio, eles decidiram manter a taxa Selic aí em 13,75%. Eu acredito que ela deve sim, nas próximas reuniões do Copom, a taxa Selic deve dar uma baixada, mas não tanto como a galera tá prevendo. Eu acho que ela vai dar uma baixadinha, mas não vai ser algo muito que a gente vai sentir tanto, porque a gente tem um grande problema, essa taxa Selic descendo e os juros dos Estados Unidos, a taxa Selic dos Estados Unidos está um pouquinho alta, em 5%. Então, se a gente tem uma queda muito brusca dos juros do Brasil, o dólar vai lá nas alturas. Eu acho que o Campos Neto e o Banco Central, eles devem segurar o máximo que der para reduzir essa taxa, e quando reduzir, vai ser pouco, eu acredito que não vai ser muito não. A gente deve terminar o ano ainda assim, com a taxa Selic acima de 9, 10%. E aqui eles comentam um pouquinho da última reunião, do relatório do Focus do Banco Central de 2 de junho, eles apontam o indicador que o IPCA vai terminar o ano em 5,69%. Se a gente tem uma taxa média da carteira de IPCA mais 8, a gente ainda está assim falando de mais de 13% ao ano de rendimento só com o KNSC. Então, para quem investe aqui nesse fundo, pode ficar tranquilo, dormir em paz, não vai ter problema, e os rendimentos também não devem cair tanto como outros fundos 100% CDI. E bom, como eu falei para vocês, a carteira está dividida em CDI e IPCA, sendo o IPCA que corresponde a 65,3% e o CDI 39,8%. E aqui esse fundo está mais focado em escritórios e na área residencial. Os CRIs, a maioria dele é para esse setor. Tem um pouquinho de distribuição de logística e shopping, mas os dois principais são escritórios e residenciais. Aqui uma coisa que não acontecia desde agosto do ano passado, a cota mercado estava superior, né? Veio em agosto do ano passado, ela caiu, manteve abaixo da cota patrimonial e agora parece que a patrimonial e a cota mercado estão querendo se encontrar aí. Então a gente mostra assim que é um momento que não acontecia há muito tempo da cota mercado tá descontada, né? Então vale assim, eu acho que é o momento da gente analisar muito bem, tomar as decisões certinhas que ainda tem oportunidade. E aqui, vamos dar uma olhadinha na DRE. Para esse mês de maio, o fundo gerou quase 16 milhões, só de CRIs, né? Quando a gente pega resultado de FIs, LCI, de caixa também, a gente consegue chegar aí nos 16, mas a gente perde um pouquinho em relação à despesa do fundo e tudo mais, que é cerca de 1,3 milhões. Uma despesa relativamente baixa. A gente tem fundos menores aí, com a despesa até maior que esse 1,3 milhões do KNSC. Gerou um resultado líquido de 15,1 milhões e distribuiu 13,9. Então o KNSC aí tá com uma reservinha de cerca de 40 centavos, muito bom para caso futuramente der algum problema aí. Em relação a IPCA e tudo mais, pode estar
suprindo essa entrega aí, né? Mas ele é um fundo que raramente vai distribuir mais que R$1,05, então ele fica aí nessa casinha de distribuição. Para esse mês foi 8 centavos de reserva que ele colocou no bolso, muito bom. Só dando um adendo aqui, eu acho que pro mês de maio e pro mês de junho vão ser os momentos de maior relação a PCA, tudo mais, os fundos que são mais PCA, vai ser o mês que vai dar mais rendimentos aí. Então eu acho que é o momento dos fundos sim conseguir gerar uma reserva, né, acumular um pouquinho de reserva, porque até com a medida do presidente, né, da Petrobras, o presidente do Brasil resolver que agora a gente não acompanha mais a cotação do petróleo internacional, isso também impacta diretamente na questão da inflação no curto prazo. No curto prazo vai dar uma segurada sim na inflação, essa questão. A gente não sabe que no longo prazo vai dar problema, né? Mas fazer o quê? E aqui em relação ao preço de mercado e o spread que a gente está tendo, a cota hoje está custando cerca de R$89,23. Então aqui a gente olhando o split por NTNB, cerca de 2,55%. Então a cota ainda negociando com um pouco de deságio. E aqui mostram todos os CRIs. Bom, vamos dar uma passada rapidinho aqui, antes da gente falar do KNCR, dar uma passada nos indicadores. Como eu falei, o KNC está custando R$89,28. Deu uma quedinha, né, depois daquele pump lá dos fundos. Agora parece que ele deu uma corrigida. Vamos analisar, vamos ver os próximos dias aí, para ver se o fundo vai continuar descontado assim. Para quem não entrou nele agora, talvez seja sim uma boa oportunidade. O dividend yield está na casa dos 11,59%. Como eu falei, o PVP então tá com 1% de desconto, o PVP tá em 0,99 e o fundo tá com 38 milhões em caixa aí. Um bom caixa para surgir alguma oportunidade ou algo do tipo. Liquidez média diária, cerca de quase 3 milhões. E aí vem os rendimentos, né? Distribuiu em abril ele distribuiu cerca de 95 centavos e agora para maio, né, com o pagamento em junho, cerca de R$1,05. A gente olhando o gráfico de dividendos do ano passado, o mês de abril e maio são momentos que ele paga sim o maior dividendo. Então a gente aguarda aí junho, julho, agosto, ver como é que vai ser. Acredito que a gente deve passar aí por uns períodos de inflação mais baixa, então acho que o fundo deve sentir um pouquinho. Então vamos aguardar para ver. E bom, agora vamos dar uma analisada no KNCR. Fundo custando cerca de quase 6 bilhões, acho que é um dos maiores fundos que a gente tem aí na bolsa, de fix, né? Número de cotistas cerca de 233 mil. Cota patrimonial e a cota mercado, né? Negociando com um pouquinho de desconto a cota mercado. Pagou nesse mês cerca de R$1,24 por cota, um excelente dividendo. E a liquidez, que a gente não pode ter nem o que reclamar, quase 12 milhões de liquidez aí, excelente. E ele é um fundo totalmente CDI, e no universo dos fundos, ele é o mais high grade que você pode imaginar possível, assim. De segurança é esse fundo aqui que ele vai te trazer. Entanto que a taxa dele é um CDI mais 2,54% ao ano, então a taxa média é muito baixa. A gente tem outros fundos aí com CDI mais 10 e tem esse aí com CDI mais 2, então bem baixinho. Uma coisa que eu não comentei analisando o KNCC foi que a relação da alavancagem, né? Os fundos da Quineia tem sempre cerca de quase 10% de alavancagem, mas é zero dor de cabeça, não preocupa ninguém. A taxa de administração dele é um pouquinho mais baixa que o do KNCC, cerca de 1,08%. E os comentários macros continuam o mesmo, né? Em relação à carteira tá no CDI aí, tem quase 100% no CDI. A gente tem que esperar para ver como é que vai ser. Se a taxa Selic cai um pouquinho para, vamos dizer, 12, 11%, talvez a gente não seja afetado tanto, mas caindo para 9, 8%, o que eu acho muito difícil de acontecer por agora, nesses próximos 2, 3 meses, acaba que sentirem um pouco mais. Mas por enquanto, é manter a calma, continuar os aportes, tudo certinho. E lá, diferente do KNCC, ele tá focado um pouquinho mais em shopping, e o escritório representa quase a maior parte dele, né? Mais de 56%. Aí escritórios e logo em seguida vem o shopping aí em segundo. A liquidez, como eu falei para vocês, a cota mercado do fundo lá de 2012, né? Então ele negociou por um bom tempo acima, depois veio equilibrando lá em 2019, o início da pandemia e tudo mais, 2020, a cota mercado despencou, até que tentou se recuperar, mas ainda até bem abaixo da cota patrimonial. Então é aguardar para ver se o fundo vai conseguir se recuperar, ver quais vão ser as medidas tomadas pela Quineia para ver se consegue aí pelo menos recuperar nessa cota patrimonial aí para poder fazer uma emissão. Mas é assim, é um fundo bem grande, não tem mais que emitir, é manter o que vem pagando. Eu acho que dá para crescer mais ainda, obviamente, mas por enquanto eu acho que não precisa fazer loucuras para poder emitir. E aqui os resultados são até bizarros, um fundo que gera 71 milhões só em CRI, é muita coisa, perplexo. Em LCI, cerca de 4,3 milhões gerados, aí tirando as despesas, cerca de 5 milhões. O fundo teve um resultado aí, R$ 71,02. Gerou em 24, distribuiu 1,24 em cerca de 25 centavos por cota aí guardadinho. Mas é um fundo que raramente distribui
distribui é abaixo de R$1. A gente olha aqui o passado, né? Quando vem sempre entregando acima de R$1. Então, mais tranquilidade para quem investe. O Split, hoje o fundo tá custando cerca de R$93. Então, quando a gente joga em relação ao CDI, comprando hoje, a gente tem um CDI mais 4,60% ao mês. Então, para quem tá comprando agora, para um fundo high grade, isso é excelente, é uma taxa muito boa. E aqui todos os CRIs do fundo, né? É um fundo bem diversificado, mais de 67 CRIs, então são muitos CRIs aí. Se um der problema aqui, o 0,01, tá ligado? Se um aqui der problema, não vai dar tanto dor de cabeça. E aqui, como eu falei, tá custando cerca de R$93,75. Um dividend yield de quase 15% ao ano, excelente dividend yield. Para um fundo que é mais high grade, tá excelente. E a cota vem flutuando entre os 100 e R$90. Hoje tá custando aí 93. Talvez pelo fundo tá sendo no 100% do CDI, a galera ficou mais pouco receosa, mas não dá para entender, né? Então, PVP 0,93, então 7% de desconto. Liquidez média diária quase 14 milhões, né, como eu falei para vocês. E se a gente for olhar, até os últimos 5 anos, o fundo distribuía até um pouquinho menos, mas conseguiu aumentar os dividendos em 2022. Vamos ver se ele manter esses dividendos a casa entre R$1 e, sei lá, R$1,40 para esse ano. Eu acho que talvez a cota consiga ir bater a patrimonial, sim. Mas são isso, são dois fundos excelentes. O KNCR é mais seguro ainda que o KNSC, porém o KNCC, se a gente comparar os dois, jogar com os outros fundos imobiliários que a gente tem aí no IFIX, o KNCR e o KNSC estão lá em cima na relação segurança. Em relação a dividendos, a gente tem que ir acompanhando para ver como é que vai ser a questão do IPCA e da taxa de juros, mas por enquanto eu acho que os fundos devem manter a distribuição normal de dividendos. E bom, pessoal, sem mais enrolações, sem muita novidade para esses dois fundos esse mês, tudo um pouquinho mais, se você quiser colocar o KNCR na carteira. Eu não tenho ele porque ele é totalmente CDI, eu já tenho alguns fundos totalmente CDI, eu acabo não querendo, porque é uma discrepância, eu tento manter tanto as minhas carteiras de papel, ter sempre equilibrado entre IPCA e CDI, mas para quem tá precisando de um fundo totalmente CDI, é assim, você coloca, pode dormir 20 anos que não vai te dar dor de cabeça. O KNCC é a mesma coisa, um fundo mais diversificado, mais pro IPCA, um pouco mais de risco que o KNCR, mas se a gente for olhar no universo dos fundos imobiliários, aquilo lá tá mais seguro do que 95% dos fundos de papel que a gente tem aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, inscreve aí, sempre vai ter vídeo dessa qualidade, analisando direitinho, olhando o relatório e de outros tópicos também. Então, se inscreve aí, vamos crescendo cada vez mais, quase chegando aí aos 500 inscritos. Obrigado a todos vocês que me acompanham. Deixa nos comentários se você quer ver algum fundo que eu não trago aqui. É nóis, até a próxima e falou!